Olá, minha gente, boa noite, que a paz seja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrarmos a Deus nesses tempos de isolamento, de confinamento, né? Nós estamos fazendo esses cultos para que vocês possam receber aí a palavra de Deus, os louvores e participarem conosco. Hoje eu estou aqui com muita gente boa aqui reunida hoje comigo. Começando por Levi, que está ali no teclado. É como eu disse naquele dia, Levi gosta de louvar, mas não gosta de ser louvado. Ele não aparece nunca, Ezron. E estamos aqui com Levi, nosso querido Ezron Caprini. Deus te abençoe grandemente. É um músico espetacular. Nosso querido Samuel, batera e cantor e professor de canto. Uma bênção esses meninos. E estão aqui exatamente para ameaçar meu ministério musical. Isso é sério. E seríssimo. E nós estamos felizes por estarmos mais uma vez juntos, né? Ana, Roberto, Roque, hoje eu não esqueço de você não, viu? Bárbara. O pessoal aí de São Paulo, meu querido Moché, Sara, Bibi, né, a filha, o meu irmão Cristiano e Jane, meus irmãos, Márcia e Rina, que a bênção de Deus seja com vocês, e Robertinho, Paulo e tantos outros, não é? E eu espero que nessa noite, meu amigo Carlos também, Carlos e Nilzete, Bispo Carlos e Bispa Nilzete, duas unção na terra. Glória a Deus, vocês são uma bênção na minha vida. Deus abençoe vocês. E hoje, com essa turma boa aqui, nós vamos adorar, hein? Deus tem uma palavra para você. O Espírito Santo está conosco. E nós vamos começar assim, adorando. Ele está presente, o Espírito do Senhor. Aleluia. O Espírito do Senhor está presente para consolar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Aleluia. O Espírito do Senhor está presente na tua casa para te abençoar. Vamos sentar e cantar mais uma vez. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu. Canta!
E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Ah, Jesus, visita nossas casas, nossas vidas, nossos filhos, visita nossa família, visita a família daqueles que estão nos escutando nessa hora. Ah, meu Deus, manda o teu anjo, envia o teu anjo, o teu fogo para restaurar saúde, para restaurar vidas, para libertar pessoas, para trazer sobre essa vida que está nos escutando a tua unção, o teu lenitivo. Deus, restaura famílias, restaura saúde, restaura emoções, restaura tudo, coloca tudo no lugar, e que essa vida receba a tua graça, o teu fogo, meu Pai. Resolve problema, entra com renovo, com restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Cante essa pra gente. Fale, se você quiser. Ministro, você é um excelente ministro. Amém. Eu tenho visto você como canta na cidade, em viagem o Brasil inteiro cantando. E isso me deixa tão alegre. Aleluia. Fique à vontade. É um momento especial para a gente poder falar sobre essa linguagem de apenas 2 letras, fé. Faz uma diferença muito grande. E Deus é tão misericordioso que pede muito pouco. Fala que nem precisa ser uma fé grandona, basta ser uma fé do tamanho de um grande mostarda. Glória a Deus. E a gente às vezes sente dificuldade de sentir essa fé ainda, mesmo pequenininha. Mas eu gostaria muito, muito, muito de te incentivar a acreditar um pouco mais. Você ainda continua vivo, você continua em pé, mesmo que acabado e destroçado em algumas áreas, mas ainda tem chance. Aleluia. Aleluia. Sei que podes me ouvir quando meu coração aflito te chamar. Não desprezarás o meu clamor enquanto eu me prostro aos teus pés. Diga, me enche de fé, me enche de fé, me enche de fé, me enche de fé. Diga, sei, eu posso te ouvir, Senhor. Eu sei que também posso te ouvir quando no secreto eu a ti
te chamar e não desprezarás o meu clamor. Enquanto eu me prostro aos teus pés, peça para Ele, me enche de fé. Repete comigo, me enche de fé, me enche de fé. Me enche de fé. Me enche de fé. Me enche de fé. Não aceito mais o medo que me limita a ver, que me impede crer no impossível acontecer. Não posso mais viver sem milagre. O que quero tu sabes. Eu preciso crer. Me enche de fé. Me enche de fé. Eu sei que podes me ouvir quando meu coração aflito te chamar. Não desprezarás o meu clamor. Enquanto eu me prostro aos teus pés, me enche de fé, me enche de fé. 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 Não aceito mais o medo que me limita a ver, que me impede crer no impossível acontecer. Não posso mais viver sem milagre. O que quero tu sabes. Eu preciso crer. Não aceito mais o medo que me limita a ver, que me impede crer no impossível acontecer. Não posso mais viver sem milagres. O que quero tu sabes. Eu preciso crer. Me enche de fé. 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 E assim, eu sei que o Senhor pode estar falando no teu coração nessa noite, que você seja cheio de fé para ultrapassar a barreira daquilo que você ainda não compreende que pode ser realizado na sua vida. É o que eu desejo para você, porque eu desejo para mim também, no nome de Jesus. Que maravilha, que maravilha. Aleluia. Em tempos de calamidades e caos, a única coisa que vai sobrepujar tudo isso é a fé, é a convicção. O homem vive das suas certezas. Então, me enche de fé. Vamos dizer em casa, e todo mundo junto? Me enche de fé. Cante, Ezron. Me enche de fé. Me enche de fé. Me enche de fé. Ah, Jesus. Me enche de fé.
aceito mais o medo que me limita a ver, que me impede crer no impossível acontecer. Não posso mais viver sem milagres. O que quero, tu sabes. Eu preciso crer. Não aceito mais o medo que me limita a ver, que me impede crer no impossível acontecer. Não posso mais viver sem milagres. Que quero, tu sabes. Eu preciso crer. Me enche de fé. Me enche de fé. Me enche de fé. Me enche de fé. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês por estarem conosco mais uma vez, né? E espero que essas canções, essas palavras venham confortando a sua vida e lhe direcionando. Eu gostaria de fazer uma reflexão em Mateus capítulo 11 e versículo 28. Quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A maior dificuldade de Jesus nesse tempo era exatamente a enfrentar os religiosos. Se havia alguma dificuldade que se tornasse percalço para o caminho de Cristo, para o processo e o projeto da evangelização, estava exatamente no comportamento antagônico dos religiosos. O antagonismo e o contraposto era grande contra Jesus e os seus ensinamentos. Porque de repente surge um homem com uma nova proposta, surge um homem com uma mensagem libertadora, leve, uma mensagem que transforma, uma mensagem que tira peso das costas e traz leveza. Naquele contexto cheio de religião poderosa, pesada, punitiva, agressiva, não era tão fácil assim para Jesus. Mas, enfim, ele enfrentou. Uma coisa importante que a gente tem que analisar, que ver, é que Jesus, tudo que falava, tinha uma grande fundamentação e tinha uma seriedade muito profunda nas nuances ou nas implicitudes de cada palavra que ele dizia. Tudo que Jesus dizia tinha sentido, fazia sentido. Se você olhar para esse texto com uma visão extremamente superficial, você vai encontrar nesse texto uma mensagem alentadora e consoladora e confortadora, dizendo que todos aqueles que vão a ele podem encontrar lenitivo, descanso, paz. Mas do que afinal Jesus estava falando? O que é que ele queria dizer com tudo isso? Para qual contexto ele estava fazendo essa administração? A gente nunca pode olhar para a Bíblia e para a história de um povo e olhar para um escrito que foi totalmente liberado para esse povo com uma visão completamente modernista e nossa, contextual, da nossa nação, da nossa cultura, do nosso costume. É importante olhar para cada texto da Bíblia reconhecendo a historicidade dele na sua totalidade.
A gente tem que olhar cultura, a gente tem que olhar comportamento do autor, a gente tem que olhar língua, idioma, não é? Nós temos que olhar geografia, nós temos que olhar a história de uma forma geral, para depois, então, podermos fazer essas aplicações dos textos da palavra de Deus para nós. A Bíblia é muito boa e tudo que é falado nela, se você olha com uma visão simplista para essa palavra, você vai ter uma resposta para o que quer. Deus entende tudo, Deus compreende. Mas a gente precisa agora entender essa questão e a preocupação de Jesus em tentar trazer todo mundo para Ele, que não era tão fácil, para Ele permear a alma dessas pessoas, para que Ele fizesse com que sua palavra fosse introjetada neles. Ele tinha que vir com simplicidade e também com profundidade. Tinha que vir com simplicidade, com superficialidades que podiam satisfazer almas simples. E também estava vindo com uma palavra que, para quem tivesse ouvido, pudesse entender, ouvidos interpretativos, e pudesse então entender o que ele realmente queria dizer. Isso é a palavra de Jesus. Ele usava parábolas para falar. Parábola é uma ferramenta que os judeus, que os sábios usavam para falar coisas que as pessoas simples não conseguiriam entender, mas que os talmidim, ou seja, os alunos, os discípulos, ao passo que convivia constantemente com esse mestre, entendia perfeitamente o que esse mestre estava querendo falar. Toda parábola tinha uma mensagem implícita nessas parábolas que os simples ouvindo se satisfaziam, mas os que andavam com o mestre ouvindo iam muito mais além, Samuel. Iam muito mais além para poder entender o que ele realmente estava querendo dizer. Existia naqueles dias duas escolas rabínicas. E essas escolas rabínicas eram chamadas de Shammai e Hallel. Eu acho que todo mundo já ouviu falar isso na escola dominical. Shammai e Hallel. Shammai era uma pessoa, um rabino. Hallel também. E essas escolas rabínicas tinham o direito de interpretar a lei. Eles podiam interpretar a lei. Eles pegavam a lei e faziam a midrash. Midrash é a interpretação da lei dentro da visão rabínica para que ficasse mais fácil a compreensão e o acesso a quem ele ensinava, as crianças. Ele vinha ensinando as crianças as midrashes, que são as interpretações da lei, para que as crianças pudessem compreender melhor, e aí todo mundo ia se estruturando. Só que essas escolas rabínicas tinham doutrinações diferenciadas. Essa escola ensinava uma coisa e essa outra. Tipo, você vai para o templo, um exemplo, né? Você vai para o templo da adoração, mas você tem que levar a roupa, você pode levar a roupa da adoração na mão. Ninguém vai te discriminar, porque você pertence a essa escola rabínica. E você, da outra escola, pode ir para o templo com a roupa da adoração. Chega lá, lava os pés e a mão e entre e adore. Ninguém te discrimina. Porque essas escolas rabínicas, isso é só um exemplo, essas escolas rabínicas tinham autoridade para fazer interpretações. Só que eles traziam sobre o povo uma instrução que era extremamente pesada e nociva à saúde espiritual deles. Saúde mental, saúde religiosa. Não dava para ser religioso nesse período, porque era muito pesado seguir. Muito pesado. Samuel, que gosta de usar máscara, não ia conseguir viver nesse período, porque ia mandar ele tirar essa máscara da Covid aí. E quando a gente não suportaria aquela lei. Jesus também não. Jesus chega naquele contexto e primeiro se apresenta como sendo ele a saída. Olhando por essa visão simples do texto, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Cansados de quê? Oprimidos de quê? Não é?
oprimidos e cansados de quê? Venham para mim. Primeiro temos que olhar que ele é a saída. Ele é a porta de entrada e a porta de saída. A Bíblia diz em João, quem crer nele, quem crê em mim, disse Jesus, entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, tem a liberdade para ir e vir. Tem a liberdade para ir e vir. E encontrará alimentação, porque crer nele. Você, de repente, está em casa e me olhando os irmãos adorarem e a gente aqui ministrando, talvez esteja precisando de uma saída, de uma palavra de restauração, de uma palavra de renovo. Você está recebendo essa palavra. Ele disse, venham a mim os que estão cansados e oprimidos. Se você quiser fazer uma interpretação coloquial para agora, cansados de quê? Cansado de política, cansado de mentiras, cansado de críticas, cansado e fadigado de tanto fazer coisas que você não tem vontade de fazer. Cansado de ouvir coisas que lhe impõem tantas coisas que lhe sobrecarregam e você não tem como respirar. Cansado de uma relação cheia de entraves, cheia de frustrações, cheia de confusões pequenas ou grandes que simplesmente te levam a dimensões de tristeza, de angústia profundos demais. Oprimidos por causa do cansaço. Mas, se você quiser ir um pouco mais fundo, existe um método interpretativo judeu, hebraico, que é chamado de pardes. O pardes é a hermenêutica hebraica. Não sei se você já ouviu falar nisso. Se nunca ouviu, procura na internet, alguém deve lhe explicar. Pardes é um acróstico. É a hermenêutica hebraica. Eles, a partir do pardes, que são siglas, eles pegam o texto e vai fazendo análises desde a superficial até a mais profunda, que é chamada de sod, segredo. Sod é a última palavrinha do pardes, sod. E começa com pshat. Pshat é a palavra inicial de pardes. Não precisa a gente mostrar aqui, ou talvez a gente mostre para você depois. Pardes. O pshat é uma tradução superficial do texto. Ela agrada a todos. Se você olha o texto com a visão pshat, hebraica, que quer dizer superficial, simplista, você vai se satisfazer com o que está escrito. Venham os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é legal. Você vai ficar bem. Não há problema se você olha assim. Mas quando ele vai aprofundando para remes, que é um pouco mais profundo a tradução, depois tem o drash, tudo está dentro do contexto pardes, dentro do acróstico. Depois tem o drash, a interpretação drash, que é a midrash, que eu falei já, da interpretação. Se eles analisam o drash, que quer dizer as comparações. O que o Senhor fala na Bíblia, a própria Bíblia explica. Há uma regra de hermenêutica que diz a Bíblia explica-se a si mesma. Então, quando ele fala uma coisa, se está em nível drash, em hebraico, é porque ele está usando textos da própria Torá, da própria lei, dos profetas, para corroborar, para poder coincidir com o que ele está ensinando, que só entende quem anda com ele. E o sod, que é o último, que quer dizer mistério, oculto, segredo, é exatamente uma interpretação mais profunda do texto, que não fica nessa superficialidade. Mas a graça, a alegria, a bondade de Deus é tão grande. O amor de Deus é tão grande que em qualquer nível que você leia a Bíblia, ela te abençoa, ela te conforta, ela te esclarece. É isso. Jesus vai em vários níveis de terrenos emocionais, vai em vários níveis de terrenos mentais
E ele vai consolando você ao passo que você lê aquilo, entende, e o Espírito te revela, em nome de Jesus. Quando ele diz, venham para mim, os que estão cansados e oprimidos, eu darei alívio para vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Ele estava falando, Ezra, contra a escola rabínica. As escolas rabínicas da época. Chamar Halel. Ele estava falando contra essas escolas rabínicas, que trazia sobre eles um sistema religioso tão duro, tão rígido, insuportável de levar, que Jesus ficou com pena do povo. E disse, gente, para com isso aí. Se vocês quiserem mesmo alívio, lenitivo, graça, consolo, leveza, venham para mim. Eu vou aliviar vocês desse sistema todo. Eu vou trazer sobre vocês graça a ponto de libertar-vos dessa opressão. Vocês estão oprimidos. A opressão parece que é a presença de Satã e não a manifestação dele. Parece que o mal está por perto, que tira o brilho da nossa graça, que nos desconstrói, tanto no aspecto fisionômico, como nas nossas subjetividades, nas coisas que a gente acredita. O nosso brilho se dilui, acaba, se esvai. Já viu algum irmão oprimido na igreja, que ele tem aquela carona, aquele cabeção, fica todo feio? E você chega e diz assim, irmão, não é assim, meu pai. Ele fica com aquela cara, né, maior do que esse negócio aqui, essa caixa aqui. Tem uns amigos assim, viu? Ele tá bem, ele tá tranquilo, feliz e tal. Chega um dia que ele chega na igreja que você não aguenta olhar para ele, que ele tá feio, tá oprimido, por questões que eu não sei quais, ou por questões até pessoais, familiares, relacionais, na conjugalidade, opressões diversas, que precisa de trato. Levi morre de rir. Que precisa de trato para eles. Não é verdade? Então, Jesus chega e diz, venham para mim vocês que estão oprimidos e cansados disso tudo aí, e eu vos aliviarei. O alívio, o lenitivo de Cristo é profundo demais. Ele traz alegria para a gente e leveza. O jugo da religião que acaba com a gente vai nos deixando mais leve. Quando Jesus se aproxima, quando ele se aproxima e não diz se você tem que jogar bola ou não tem. Quando ele se aproxima e não diz se você tem que usar uma calça comprida ou uma bermuda. Se é que isso é importante para nós. E quando ele se aproxima e não diz se você vai à loja bonito ou feio, bem arrumado ou não. O que ele está olhando exatamente é o que você crê, é o que você pensa, é o que você realmente ministra por dentro, é o que você é dentro, é a sua humildade, o seu quebrantamento, a sua simplicidade, a sua fé, a sua convicção. Meu querido e amado irmão, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é uma peça de madeira assim que botam nos dois bois. O boi puxando a carroça, o carro de boi, para o boi não se ir para um lado e para outro, ele pega aquela peça de madeira, Levi está colocando aí essa peça para você ver, aí você vai e bota no boi. Eles não vão desviar nem para a direita nem para a esquerda, ele vai ali seguindo o comando de quem está dirigindo eles. Isso é jugo, isso dói, isso é pesado. Isso interrompe nosso poder de escolha. Isso frustra nossas escolhas, nossas opiniões, nossas percepções. A gente fica engessado. É um engessamento total. E você não tem condições nenhuma de pensar. É como aquele termo lodebar. Já ouviu falar em lodebar da Bíblia? A palavra lo em hebraico é não. Lodebar vem do debir, que quer dizer falar em hebraico. Não fale. Lodebar, não fale. Em versões mais antigas diz não sonhe. Não sonhe. Em outras versões diz não tem pasto. Acabou o pasto. Mas lodebar quer dizer não fale.
interrompa a sua fala. Você está proibido de falar, porque o jugo que eu coloquei sobre você, só eu tenho um controle remoto na mão que pode ativar ou desativá-lo. E você fica sob meu comando. Isso é um absurdo. Jesus não quer isso, que ninguém seja presa fácil de Paulo diz que ninguém te faça presa sua. Paulo diz isso, que ninguém faça presa sua de vocês. Porque nós temos liberdade em Cristo. Em Jesus somos mais que vencedores. Agora, ele fala isso sobre o jugo, porque o jugo não somente, olhando por essa visão simplista, era isso. Mas essa gente antiga, nesse tempo aí, começou a tomar a ideia de jugo como sendo uma linguagem metafórica. É uma linguagem figurada de domínio. O jugo era usado como metáfora. Isto é, quando um grupo domina o outro e o outro não tem força para se contrapor. Quando uma pessoa domina o grupo e o grupo simplesmente não se contrapõe. Fica subjugado por seu domínio. Isso é jugo. Jesus não suportava mais isso. Ele precisava fazer com que as pessoas recebessem vida, restauração, milagre. Ele se manifestou para tirar do profundo, do abismo do vocabulário, a expressão perdão. Unidade, koinonia. A palavra koinonia quer dizer amizade. Koinonia. Então ele trouxe isso do mais profundo do abismo do vocabulário e colocou como principal, primordial coisa para que a gente pudesse observar. Hoje, que o Cordeiro de Deus seja bendito e que a sua vida seja alcançada por seu fogo. Que a nação seja alcançada por seu fogo. Que a graça de Deus te alcance, meu amigo. E que você sinta paz. Sai dessa clausura. Sai desse quarto. Sai dessa letargia. Sai dessa morosidade. Sai dessa preguiça mental e espiritual. Sai dessas picuinhas bobas que não te levam para lugar nenhum. Assuma sua adoração a Deus, assuma sua comunhão com o Pai, assuma que Deus é o seu Senhor e vai acontecer milagres na sua vida. Está cansado, está oprimido, está com jugo? Ele fala, aprendei de mim, porque o aprendizado do Senhor é a sabedoria. Ele se relaciona bem com a sabedoria, ele é a sabedoria. Ele diz, se você tomar o jugo, você vai aprender de mim, o meu jugo. Troque o seu fardo pesado por um leve. Troque essa angústia pela paz. Tenha misericórdia de você mesmo. Tenha pena de você mesmo. Sai dessa. Venha adorar a Deus. Ele é bendito. Ele é mavioso, grande, tremendo. É uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e faz resplandecer sobre nós a sua luz, a sua luz. Bendito seja o seu nome, bendito seja entre as nações, pois o teu nome é santo. Contigo eu serei vencedor para sempre, Senhor. Para sempre, Senhor.
Deus abençoe nossas vidas. Noite de festa na tua casa. Louvai ao Senhor nas alturas. Louvai ao Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Louvem-te os povos todos, e todo sacrifício de nós seja o teu louvor. Seja o teu louvor. Aleluia. Oh, vamos adorar. Louvai ao Senhor nas alturas. Pela última. Louvai ao Senhor, Ele é Rei dos Reis. Na tua casa, na tua casa, na tua vida, Ele é Senhor. Louvai ao Senhor nas alturas. Louvai ao Senhor, Ele é Rei dos Reis. Louvem-te os povos todos, e todo sacrifício de nós seja o teu louvor. Seja o teu louvor. Ah, Jesus, te adoramos. Você em sua casa, receba o milagre do Pai, a bênção de Deus. Que o Espírito te alcance e te abençoe, restaure você e te dê saúde, oh, te dê paz, te dê alegria. Louvai ao Senhor nas alturas. Louvai ao Senhor, Ele é Rei dos Reis. Louvem-te os povos todos, e todo sacrifício de nós seja o teu louvor. Seja o teu louvor. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido Levi, Esron e Samuel. Amém. Que bom ter estado com vocês essa tarde, nessa noite, estar com vocês. Amém. E anseio e desejo que Deus sobre vocês traga muita milagre. Amém. Muita graça, Samuel. Amém. E que vocês tão logo venham estar conosco adorando mais uma vez.